O primeiro vazamento confiável do enredo de Doomsday, um novo trailer com os X-Men e a agitação em torno do resto do material promocional da Marvel, abriram o ano de 2026. E isso significa que é hora de abrirmos o nosso também, pois há muitas notícias e todas elas são inacreditáveis. Contem nos comentários como vocês celebraram as festas e apoiem o primeiro episódio com um like. E nós vamos direto ao assunto. Afinal, um segundo do trailer dos X-Men com o Ciclope foi mais legal do que tudo o que a Fox fez com o personagem ao longo de 20 anos. Mas, vamos por partes. O teaser começa com um monólogo sombrio do Magneto sobre a morte que veio buscá-lo. Isso acontece no cenário da mansão destruída dos X-Men, onde Charles e Eric tradicionalmente jogam xadrez e seguram as mãos um do outro amigavelmente. Isso significa que encontramos os mutantes em uma posição onde Magneto e o Professor X não estão em conflito e estão unidos diante de um inimigo comum. Qual? A cena seguinte com o Ciclope mostra qual. Afinal, ao fundo, vê-se um sentinela, um robô assassino de mutantes com o qual vocês estão familiarizados, se não por X-Men 97, pelo menos por Dias de um Futuro Esquecido. E as palavras do Magneto sugerem sutilmente que a explosão de emoções do Ciclope não aconteceu por acaso. Alguém morreu. E considerando como a Marvel está focando na ausência de Jean Grey no filme, é lógico supor que foi a morte dela que tanto comoveu o Ciclope. Isso, em primeiro lugar, é narrativamente inteligente. Afinal, já vimos Jean o suficiente nos filmes dos mutantes e é hora de mudar o foco para o Ciclope. E em segundo lugar, tal tragédia eleva imediatamente as apostas e tornará a imagem de Scott muito mais dramática. O trailer combina perfeitamente com as fotos do set de filmagens, onde já vimos um monte de sentinelas na mansão dos mutantes. Então, a história de Doomsday começará com o genocídio dos X-Men. É verdade que não está muito claro qual versão exatamente, porque a oficial da trilogia dos anos 2000 aparentemente terminou com Charles enlouquecendo e matando todo mundo, o que fez o Wolverine sofrer em Logan. Acontece que, embora pareçam os mesmos, a versão dos X-Men não será exatamente a que vimos na Fox. E, consequentemente, neste universo deve haver também um Wolverine vivo e saudável, que não se mata assim tão facilmente. E Hugh Jackman também pode desempenhar muito mais do que um papel em Doomsday. No entanto, não descartamos que os roteiristas o retirem de alguma forma, para mais uma vez focar especificamente no Ciclope. Mas o mais intrigante é que o trailer combina muito bem com um vazamento recente do enredo, que por uma estranha coincidência, descreve apenas o início do filme e não diz mais nada. É como se a Marvel continuasse a aquecer nosso interesse com vazamentos controlados. Considerando que vimos todos os trailers pela primeira vez justamente vazados na internet, a informação sobre o enredo é bastante crível. E ela diz que na cena pós-créditos de Thunderbolts, não apenas o Quarteto Fantástico chegou ao universo principal, mas também o Doutor Destino. Por sua vez, na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico, Destino não sequestrou Franklin, mas simplesmente foi até o quarteto para pedir ajuda com as incursões multiversais. Juntos, eles viajam para o universo principal da Marvel, onde se encontram com os Vingadores, relatam o colapso iminente do multiverso e partem para o mundo dos X-Men, que, segundo as informações de Destino, será a fonte da próxima incursão. Em suma, pela milésima vez, confirma-se a informação de que Victor Von Doom será apresentado no início de Doomsday como um herói e não como um vilão. E só mais tarde se descobrirá que foi ele quem enviou os sentinelas para a mansão dos X-Men. E, de modo geral, é ele quem se vinga de todos que causam uma incursão, desde o Capitão até Monica Rambeau. Isso lembra a linha narrativa de Mistério em Homem-Aranha. E muitos no Reddit não gostaram desse ponto, mas nós não nos apressaríamos em criticar, porque a reviravolta seria ruim se estivessem moldando Destino como um vilão declarado. Mas ele não será assim no filme. O próprio Downey Jr. disse abertamente que a missão de Victor no filme é exatamente a mesma de Tony Stark. Salvação, mas desta vez do multiverso. E ao contrário de Mistério, no início do filme, Destino realmente tentará ajudar sinceramente, mas mais tarde, vendo que os heróis não têm coragem para tomar decisões difíceis, ele se afastará deles e decidirá salvar o universo à sua maneira. Convenhamos, desta forma parece ótimo. Em condições em que o ator mais popular do seu filme interpreta um vilão que precisa ser eliminado, esta é a melhor opção para a Marvel. Fazer com que os vilões sejam mais os próprios Vingadores, que hesitam e não se decidem a liquidar Steve Rogers, o responsável pelo colapso do multiverso. Ou não se decidem a liquidar os mutantes para salvar seu próprio universo. Simu Liu falou sobre uma luta entre os Vingadores e os X-Men, e parece que a incursão será primeiro tentada a ser resolvida pela força. Mas, é claro, nem os mutantes nem os Vingadores estão prontos para matar ninguém, mesmo que o multiverso esteja em jogo. Mas o Doutor Destino está totalmente pronto. Aí está a razão para a cisão.
O esquema de mistério dificilmente se repetirá, e de Victor certamente moldarão um vilão que pode ser compreendido. Enfim, vamos ao próximo trailer. Ele é dedicado ao Wakanda e começa com Shuri ainda sendo a Pantera Negra. Apesar de todos os rumores sobre uma substituição, pelo menos no início do filme, a disposição permanecerá a mesma de agora. Em seguida vem cenas dos Atlantes com Namora e Namor. Ambos os personagens receberam um redesign e finalmente não parecem baratos. E no final do teaser, M'Baku encontra Ben Grimm, e ocorre uma paródia engraçada da cena do encontro de Groot e Steve Rogers. Desta vez, M'Baku e Ben Grimm se conhecem, com Ben chamando comicamente sua rua como seu título, e parecendo a propósito, também melhorado e visivelmente mais saudável do que em Quarteto Fantástico. É isso que grandes orçamentos fazem. Os próprios wakandanos, a propósito, também exibem trajes atualizados com pedras azuis incrustadas, o que significa que eles têm uma cooperação estreita e mutuamente benéfica com Talocan e Namor. Quanto ao significado do teaser, não está totalmente claro. O crossover de Ben Grimm e Pantera Negra é uma das coisas mais inesperadas. E o que se pode dizer com certeza é que o Quarteto Fantástico de fato alertará os terráqueos sobre o perigo iminente do multiverso. E aparentemente eles se separarão, porque apenas Ben Grimm foi enviado para Wakanda. Esta é, em princípio, uma história clássica para a Marvel e os irmãos Russo, com alianças incomuns de personagens. E embora o quarto trailer não tenha tido momentos de grande impacto, ele ainda é legal, simplesmente porque a Marvel está mostrando que não está se entregando inteiramente à nostalgia. Eles não se esqueceram dos personagens atuais, que receberão um redesign, e ainda tentarão fazer com que os fãs se apaixonem por eles. Isso é ótimo, porque o mesmo Namor no segundo Pantera não foi tão ruim em alguns momentos. E Shuri como Pantera Negra sofreu mais por causa de um roteiro ruim do que por causa de racistas e misóginos. Os irmãos Russo estão fazendo um reboot suave e ainda usarão personagens da saga do multiverso. A DC pode atestar o quão importante é não ir a extremos e não fazer reboots totais por qualquer motivo. Se o mesmo Adão Negro tivesse recebido uma segunda chance, tenho certeza de que The Rock poderia ter sido um sucesso. Mas o principal pelo que os 4 teasers são lembrados é que eles parecem trailers de 4 filmes diferentes. E isso finalmente é a sensação multiversal que a saga do multiverso precisamente carecia. Lá, a Marvel constantemente cortava pontas, reduzia o aspecto multiversal a uma piada e talvez apenas em Loki tenham tentado se aprofundar um pouco nisso. Agora, é sério, cada clipe parece único, sugere sua própria linha narrativa. E é muito interessante como os irmãos Russo planejam unir tudo isso em um único filme. Mas infelizmente muito indica que o fluxo de trailers terminará aqui. Há muitos rumores e parece que inicialmente a Marvel planejava lançar um clipe com o Doutor Destino. No entanto, os outros teasers fizeram tanto barulho que decidiram guardar Victor para o final. Afinal, falta um ano inteiro para o lançamento do filme e eles não quiseram revelar todos os seus trunfos de uma vez. Mas a esperança ainda existe. No site aberto de classificação coreano, ainda estão listados 4 teasers que receberam uma classificação. Mas nos últimos dias, mais 2 foram adicionados, com durações de 65 e 82 segundos, respectivamente. Os insiders apostam que são apenas compilações dos trailers já lançados que continuarão a ser exibidos. Mas quem sabe, a exibição de Avatar será longa, e em princípio haverá tempo para lançar não apenas um 5º e 6º, mas até um 10º teaser. Mas mesmo que não, em fevereiro teremos o Super Bowl, onde novo material sobre Doomsday certamente será apresentado. Talvez seja até bom que Kevin Feige não tenha disparado todas as suas armas um ano antes da estreia, para que todos não se esqueçam dos teasers. E um trailer completo a este ritmo deve ser esperado mais perto do lançamento de Homem-Aranha no verão. É uma longa espera, mas para a Marvel isso já é um progresso. Anteriormente, até para projetos menores, os primeiros teasers começavam a ser lançados 6 meses antes da estreia. Desta forma, pelo menos temos algo sobre o que falar além de vazamentos e rumores, que a propósito também existem. Informa-se que Hayley Atwell em Doomsday recebeu o maior papel de sua carreira na Marvel, mesmo incluindo as séries. Os jornalistas insistem que Peggy tem muito tempo de tela em Doomsday e será uma personagem ativa de pleno direito, e não apenas um pano de fundo para Steve Rogers. Há também informações de que filmagens adicionais ocorrerão em abril e serão muito extensas. Serão convidados para elas, em primeiro lugar, aqueles que não puderam comparecer à primeira onda. E, é claro, todos aqui estão esperando por Tom Holland e seu Homem-Aranha. Além disso, segundo os insiders, é em abril que Ryan Reynolds e Hugh Jackman começarão suas filmagens sérias, que também não se perderão em Doomsday
e terão papéis principais, e não apenas nele. Informa-se que o boato inicial sobre o início da produção de um filme solo do Wolverine é apenas um de muitos. E depois de Guerras Secretas, a Marvel quer muitos projetos diferentes sobre mutantes, em parte dos quais já estão começando a trabalhar apenas sem alarde. Não é difícil adivinhar que entre esses projetos estará também Deadpool 4. Então, Jackman e Reynolds estão na Marvel por um bom tempo. E Tom Hiddleston, em um estilo inesperado para si, foi lá e confirmou que terá um papel fundamental em Doomsday. Normalmente o ator nega tudo até o último momento, mas agora confirmou que tem um papel monumental no filme que terá um impacto direto na trama. E depois disse que a ideia central de Doomsday é incrível, e que nada parecido já foi feito no cinema antes. Vocês acreditam em Tom? Deixem sua opinião sobre os teasers e a nova estratégia de publicidade da Marvel nos comentários. Por enquanto é tudo da nossa parte e até a próxima, amigos.